A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, engrandecido seja o nosso Deus, que nos trouxe aqui para nós aprendermos a sua preciosa palavra que se encontra em Ageu, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, que diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxertes para casa, eu, com assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus fala de como o povo estava sofrendo porque não ouvia a voz do Senhor, porque estava afastado do Senhor. E o Senhor, por diversas vezes, orientou o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E aqui, a palavra do nosso Deus foi revelada através do profeta Ageu. Deus fala com o profeta Ageu e repassa para o governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué. E após fala para todo o povo que eles estavam sofrendo por causa do seu afastamento para com o Senhor, porque eles não queriam saber de obedecer a Deus. É por isso que ele fala que era para eles considerarem o passado deles. Quando eles estavam lá sofrendo no Egito, era porque eles próprios ainda não tinham entendido o poder sobrenatural de Deus. Quando aquele povo sofreu, é porque estava distante do Senhor. Porém, quando o Senhor os acolheu, o Senhor os guardou, e quando eles obedeciam à voz do Senhor, tudo dava certo na vida deles. Porém, quando eles desobedeciam a Deus e se afastavam do Senhor, as coisas também começavam a ficarem ruins para eles. E aqui a palavra de Deus diz: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chegaste para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no sactel furado. Ou seja, o Senhor retinha o seu orvalho, o Senhor não permitia com que desse certo, para que eles viessem se lembrar do Senhor. Triste é o homem e a mulher que decidem viver uma vida longe do Senhor, separados do Senhor, que priorizam a si mesmo. E era assim que estava aquele povo.
O Senhor tinha libertado eles do Egito, levado eles para uma terra que mana leite e mel. Mas logo, logo eles esqueceram do Senhor, abandonaram o Senhor, viviam a sua própria vida como se Deus nunca existisse, desobedeciam a Deus dia após dia. E o Senhor falando com eles, começando pela madrugada, dizendo para eles se voltarem para o Senhor. E mesmo assim, eles não queriam. Até que o Senhor permitiu com que eles viessem a serem destruídos pela fome, pela sede, pela peste, pela espada. E os sobreviventes foram para cativo e ali eles viveram uns 70 anos sofrendo novamente com a escravidão. Mas até que a misericórdia de Deus os liberta e eles voltam novamente para Judá. Mas quando chegam em Judá, eles não lembram do templo do Senhor. Ou melhor, eles priorizam as suas próprias vidas. Eles esquecem que o lugar precioso é na casa do Senhor, aonde eles deveriam adorar a Deus e fazer a vontade do Senhor e aprender as suas leis. Quando eles chegam em Judá, eles decidem viver a vida deles novamente. Até que Deus desperta o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, através da vida de Ageu, e disse: olha, sabe por que vocês não têm sido prósperos? Sabe por que a vida de vocês estão desse jeito? Porque vocês não estão priorizando a minha casa. No versículo de número 7 diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazer madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, o povo priorizou a casa deles, apainelaram as suas casas, ajeitaram as suas casas e o templo do Senhor. Eles não estavam nem aí para ele. E o Senhor disse: é tempo de subir ao monte, buscar madeira e construir a casa, edificar a casa. E o Senhor ainda disse: dela me agradarei e serei glorificado. Ou seja, que ele queria que o povo priorizasse o Senhor. E essa palavra, nesta madrugada, me chamou tanta atenção. E está falando com cada um de nós, que muitas vezes nós temos feito isso. Nós temos priorizado a nós mesmos, as nossas vidas, as nossas redes sociais, os nossos trabalhos, o nosso casamento, a nossa família. Nós temos priorizado tudo e temos deixado o Senhor de lado. Temos abandonado o Deus que nos criou e que cuida de nós a cada momento. O único Deus que pode prosperar a nossa vida, e quando se fala de prosperidade, é vida financeira, casamento, família. E muitos de nós estamos sofrendo por causa de nós mesmos, porque não queremos nos voltar para o Senhor. E o Senhor, assim como despertou o governador de Judá, Zorobabel, e também despertou a Josué, sumo sacerdote, através da vida de Ageu, ele também está nos despertando hoje a nós reconstruirmos o templo do Senhor. A Bíblia nos orienta que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Senhor habita dentro de nós, mas ele só vai habitar quando nós priorizarmos a ele. E talvez você se encontre como essa cidade de Judá, o povo de Judá, o povo de Israel. Tem trabalhado muito, tem feito muito e nada tem acontecido na tua vida.
casamento continua na ruína, os filhos afastados do caminho do Senhor. E muitas vezes você tem culpado os outros, mas o Senhor te desperta hoje, e a mim também, que os culpados por tudo isso somos nós mesmos, porque a gente não quer se voltar para o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E o Senhor está nos despertando hoje. Volte ao primeiro amor. Volte a me priorizar. Volte a fazer minha vontade. Se arrependa dos seus pecados. Faça um concerto comigo o mais rápido possível. Aquele povo estava sofrendo por eles mesmos. E nós muitas vezes sofremos por causa de nós mesmos, porque nós não queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos continuar vivendo a nossa vida como se Deus não fosse nada para nós. E o Senhor está dizendo para nós reconstruirmos o templo dele, para que ele venha a habitar. E quando nós priorizarmos o Senhor, podemos ter a certeza que o Senhor vai abençoar nossas vidas. Nós não precisaremos correr atrás de bênçãos, elas virão atrás de nós. Nós seremos abençoados pelo Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor nosso Deus para todos nós. Fique com essa palavra no seu coração. E que cada vez mais nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E voltar ao primeiro amor. Reconstruir o templo que somos nós. Para que o Senhor, ele venha habitar e se agradar de nós. Comece pelo arrependimento e pela volta para o Senhor o mais rápido possível. Porque só assim o Senhor abençoará as nossas vidas e o nome dele será glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.